a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Desistir também é uma opção. Vamos colocar aqui no nosso vocabulário? E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Espero que seja tudo bem com você. Hoje, descrevendo aqui como eu estou. Aqui onde eu moro agora em Portugal está inverno, né? Está no inverno. Então, os dias, eles não são tão ensolarados. E meu mood, ele muda muito de acordo com o clima, né? O meu humor. E eu venho percebendo que nos últimos dias eu tô muito xoxa capenga, mas, assim, não é um motivo em específico. É o clima e eu acho também mudança hormonal, enfim, tratamento de endometriose. Enfim, assunto para um outro vídeo, um outro episódio. E aí, hoje, saiu um solzinho, tá um climinha gostoso. Eu tô aqui na pontinha da janela, eu me mudei toda pra ficar na janela, pra bater um sol da minha direção. E por isso que eu tava falando falei um vídeo agora, troquei porque eu também já gravei pro YouTube. Tem um canal no YouTube também, onde você pode ver meu rostinho. E é isso, assim, hoje eu tô um pouco mais animada. Ontem eu tava muito, muito, muito pra baixo. E aí teve um motivo em específico, mas assunto pra outro dia. E aí, pensando muito, né? Eu acho que vai se conectar o porquê eu estava um pouco pra baixo hoje com o tema daqui, né? Você não é fraca por desacelerar, né? Você não é fraca por desacelerar. E essa ideia desse episódio veio da vivência das últimas semanas e de um podcast que eu escutei, o Corre Delas, que é com Luanda Vieira. Ela estava entrevistando uma menina. E aí, eu não lembro quem era entrevistada, mas ela falou uma fala, eu tava na academia na hora, e isso me impactou muito, que ela disse assim, a vulnerabilidade é uma conquista. E eu fiquei assim, cara, a vulnerabilidade é uma conquista. A nossa vulnerabilidade, principalmente de mulheres negras, é uma conquista. Vamos lá, vamos contextualizar, né? Por muito tempo, as mulheres, elas eram, né, por muito tempo, assim, ainda ressoa hoje em dia, mas o machismo, ele estava tão impregnado na nossa sociedade que a mulher estava ali como sexo frágil o tempo todo, né? E aí, hoje em dia, eu acho que as mulheres, elas querem ser tão fortes, tão fodona, que a gente tem dificuldade de assumir quando não estamos aguentando mais. Vou contar algumas situações que eu já contei aqui também, né, em outros episódios. Mas antes de entrar nessas situações, lembrar pra você do nosso Apoia-se. Com R$5 por semana você consegue apoiar o nosso trabalho, meu e de Adolfo, e contribuir para a continuidade desse podcast, que não é terapia, mas é terapêutico. Lembrete aí pra você, aprendiz. E aí, eu acho que eu falei aqui na época, porque acho que o estopim para eu ter decidido sair do meu último trabalho foi através de um episódio que eu gravei aqui falando sobre trabalho, episódio parte 1 e a parte 2, que foi quando eu conversei com Manhã. E quando eu saí dessa gravação com Manhã, eu chorei muito, 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 porque eu percebi que eu tava perpetuando uma história que eu não queria. Eu não quero ser a pessoa que tá sempre exausta, a pessoa que tá sempre ocupada. Eu não quero não ter férias, eu não quero aproveitar os meus, eu não quero não ter tempo pra ter tempo de qualidade. E eu tava no Brasil, num clima maluco, né? Fazendo bem muito de coisa e trabalhando. Eu tava na casa de Manhã, que eu queria estar com ela, aproveitar o tempo com ela, e eu não tinha tempo porque eu estava trabalhando. E acabou que, pensando bem até hoje aqui, né, eu pedi demissão, mas eu tive um tempo, então eu só saí, eu pedi demissão, eu estava no Brasil, mas eu só saí quando eu cheguei aqui em Portugal. E aí, a última ida ao Brasil, eu nem sabia que seria a última ida que eu estava tendo, que eu teria vovó presente. E eu não aproveitei mais, assim, todo o tempinho que eu tinha, final de semana, eu estava indo pra vovó, mas eu poderia ter aproveitado mais se eu não tivesse tão louca por causa de trabalho. Então, assim, a vulnerabilidade hoje em dia, tipo, eu nunca vi vovó chorando. Algumas pessoas da minha família já viram vovó chorando, mas muito pouco. Você que já é aprendiz aqui das antigas, sabe que a base desse podcast é as mulheres que me cercam, né? São as minhas tias, a minha madrinha, a maninha, a vovó. E são mulheres que eu já vi em momentos de vulnerabilidade,
mas que eu não vi processando essa dor. Não vi o processo de cicatrização. Eu acho que é uma dor que tá ali, pegando sempre e que vai ressoando, né, no comportamento de cada uma delas. Agora eu tô com tia Nete, que é a tia mais velha, e eu já comentei dela aqui. Ela tá com mal de Parkinson e ela tá numa situação bem complicada, porque ela sempre foi uma senhora muito ativa. Acho que era uma das minhas tias mais ativas e que sempre trabalhou muito. Ela trabalhava como na limpeza da policlínica lá da minha cidade. E era aqueles turnos, assim, né? Porque policlínica são 24 horas, então era turno. Então ela perdeu por muitos anos noites e noites e noites. Eu via a tia Leti saindo do turno de noite do trabalho e indo depois pra casa de vovó pra ajudar nas coisas lá em vovó. E aí agora ela tá muito assim, como se ela fosse inútil, né? Eu sinto que ela tá nesse estado mentalmente também muito mal, porque o jeito da minha família demonstrar amor e do jeito da minha família criar laços, conexões, demonstrar amor, estar presente, demonstrar que, olha, eu tô aqui, sempre foi através da servidão. E aí agora que ela tá assim, sem conseguir servir como ela sempre foi acostumada a servir, na cabeça dela, ela tá sendo inútil. E aí essa semana que eu tô gravando o episódio, foi aniversário dela. E aí eu falei pra ela, tia, a senhora não tá sendo, não é um problema a senhora hoje não está ativa como a senhora estava antes. Porque a senhora, por muito tempo, ajudou muitas pessoas. Minha tia Nete sempre foi aquela pessoa que estava ali no corre. Se alguém tá doente, vamos. Ela sempre quis estar nessa área de saúde, né? E por falta de acesso, o mais próximo que ela chegou foi como ajudante de limpeza na policlínica. E me pega muito essa não permissão de si mesmo de não ser vulnerável. E aí, quando eu escutei essa frase, a vulnerabilidade é uma conquista, eu falei, Diara, respira, gata. Você precisa se deixar ser vulnerável. É uma conquista que a minha mãe, que a minha madrinha, que a minha avó não teve, que minhas tias não tiveram e ainda não tem. Que por mais hoje que o acesso, e aí tem aquela coisa, por exemplo, agora eu tô, manhã faz isso, manhã faz aquilo. É o jeito que ela foi ensinada, com 63 anos, é muito difícil mudar um hábito, né? E por isso que a vulnerabilidade é uma conquista. E aí eu tô lendo um livro da Bell Hooks, que é Pertencimento, uma cultura do lugar, que ela fala também dessa fadiga emocional que a resistência constante traz. E eu fiquei pensando nisso porque eu sempre tive nesse lugar da resistência. Eu vou resistir. Eu consigo. Eu vou. Desistir não é opção. E, gente, resistir é exaustivo. Porque se você tá resistindo, é porque aquele ambiente, aquela estrutura, ela não tá te dando possibilidade, permissividade pra só ser, só existir. Imagina, você tá aqui o tempo todo. Não, a minha existência, se eu quero ter o que eu quero, o que eu sonho, eu preciso resistir. Eu preciso segurar as pontas. E isso demanda uma força mental. E aqui eu não tô nem falando da força física. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava no Tesco, que foi o trabalho mais físico que eu tive, era um supermercado que eu trabalhava na Irlanda e eu trabalhava na reposição do supermercado. Então foi o trabalho que eu tive mais uma demanda física, assim, sabe? De corpo, de um trabalho braçal. E eu dormia naquela época e eu descansava. Eu dormia 8 horas de sono e eu descansava. O que me pegava mentalmente era a pressão que eu estava colocando em mim mesma. O que é que vai acontecer depois da Irlanda? O que é que vai... e quanto de dinheiro eu tenho? Tenho que mandar dinheiro pra amanhã. Tenho que fazer isso. Tenho que fazer aquilo. Então, essas frases que me pegaram, a vulnerabilidade é uma conquista e a fadiga emocional que a nossa resistência traz, me fez entender agora a Indiara do presente, que tá exausta, mentalmente. Tipo, às vezes eu falo, eu acordei meio xoxa capenga. E aí as pessoas perguntam, por quê? Se eu compartilhar, né, com alguém. E eu falo, não tem um motivo em específico. Não tem um porquê em específico. Isso aconteceu hoje. É
isso, de tentar. Essa semana eu tive um episódio, né, que me deixou muito triste. Foi ali desfazendo a sociedade com a minha sócia na empresa. E por um motivo que, assim, acho que foi do jeito que a gente imaginou que seria, né? A gente iniciou e finalizou de forma muito tranquila. É uma pessoa que vai ser, assim, hoje não quero sociedade por enquanto, porque é difícil achar uma pessoa que esteja alinhado com seus valores, que você tenha confiança, que você consiga botar as coisas pra tocar pra frente sem ser só você carregando, sabe? Eu consegui dividir o peso com Thaís. E Thay, muito obrigada por isso, assim, por esse início que foi incrível do Você Vai Embora Viagens. Eu vou te encaminhar esse episódio. E aí, ela, em um momento de vulnerabilidade também, porque ela já teve um burnout e ela sentiu, ela tá na dinâmica da Irlanda, né? Então, são 3 trabalhos, e aí o Você Vai Embora Viagens era o terceiro, e ela falou, Índia, eu preciso deixar uma peteca cair. E na prática, assim, eu já tava ali no atendimento e tal, ela tava mais nos bastidores. Mas demanda, né? Tá no bastidores também demanda, que acho que as pessoas veem só o trabalho ali do dia a dia. Então, na prática, eu tava ali realmente no atendimento, mais na frente. Mas ter a presença dela, e a gente tava organizando pra ela sair de um dos trabalhos e tá mais presente ali pra gente deslanchar a empresa. E aí, essa semana ela me deu essa notícia e eu fiquei triste, apesar de entender muito, né, o lado dela. Eu fiquei muito triste. Porque era bom, a gente tinha reunião semanal, era bom essa troca de ideia, de entender alguns medos, né, uma da outra. Quando a gente sentava para conversar, a gente se entendia muito. Então foi uma parceria que funcionou muito bem até onde durou. E aí, quando ela me deu essa notícia, a gente conversando e tal, eu fiquei triste pela pessoa ali. E aí eu comecei a ficar atordoada de informação. Foi engraçado porque eu tava ali perto de entrar na terapia, né? E aí eu tive a reunião com ela às 4 e minha sessão de terapia era às 5. Então eu já entrei na terapia meio atordoada, assim. E com uma vontadezinha de chorar. Mas eu fiquei, não, vai ser bom a terapia agora e tal. E aí conversei, botei ali pra fora. E logo depois eu tinha marcado um encontro com uma menina brasileira, negra, que mora aqui em Ovar, na cidade onde eu moro, que é uma cidade pequena. E que a gente tava tentando marcar há dias. E que eu não tava conseguindo marcar com ela, porque o horário não batia e tal. Eu falei, não, vou lá. E conversei com ela, e foi muito bom. E aí depois, acho que isso aqui vai render um episódio. Esse livro da Bell Hooks, ele vai render um episódio, porque fala muito sobre comunidade, pertencimento. E eu acho que como imigrante, mulher negra, morando fora, isso rende, né, um episódio. Agora mesmo tem um grupo, né, que eu falei de mulheres negras, então vai render um episódio só falando sobre isso, sobre amizade, sobre laços, sobre essa sensação de pertencimento, que foi um papo que eu trouxe ali na minha terapia. Mas hoje é para falar dessa vulnerabilidade que a gente adia, né, que a gente não pede ajuda. Eu tenho uma grande amiga que assim, eu sempre... É difícil, às vezes, você ter essa conexão de, olha, eu tô precisando de ajuda e tal, e chamar pra conversar, porque a gente tem a impressão de que tá todo mundo lidando com suas batalhas. E aí, essa amiga, eu fiquei chateada com ela, porque aconteceu um negócio e ela não me contou, né? E ela falou, porque eu não queria incomodar. Eu falei, porra, amiga. E a nossa vulnerabilidade é uma conquista, e eu vou falar essa frase aqui pra ficar na sua cabecinha, pra você entender que, às vezes, você vai precisar pedir ajuda mesmo. Que você vai precisar olhar para o seu parceiro, para sua amiga, para sua mãe, para o seu pai e falar, olha, eu não tô aguentando. E eu lembro que quando eu saí dessa empresa que eu trabalhava, eu me achei fraca. Porque eu falei, cara, eu não tô conseguindo lidar com isso aqui, eu não tô conseguindo render como eu queria render. E eu já falei isso aqui, né? Até uma seguidora muito querida, a Dani, que é apoiadora. Obrigada, Dani. Ela me mandou Ela é a segunda pessoa que me manda. Bruna já me mandou e Dani. Descansar é resistir. Me mandou pra eu ler esse livro. Eu tenho que comprar esse livro pra poder ler. E agora eu tava escutando um episódio de um podcast que também fala desse episódio e desse livro. E aí eu preciso ler, porque eu sei que é resistir também. Mas o que é que acontece? Hoje em dia eu estou cansada de resistir. Eu tô cansada de
de ser a durona, sabe? Porque eu tenho esse perfil. Eu sou impulsiva, eu sou de brigar, eu vou pra frente, eu tô ali, eu não sei me calar. É muito difícil eu me calar. E pra mim, hoje em dia, foi uma coisa que eu falei na terapia, tá sendo uma conquista eu conseguir me calar em algumas situações. Eu não gastar energia, sabe? Com pessoas e situações que não valem a pena. Porque eu já tava tanto nesse fluxo, né? De jovem, adolescente e tal, de resistir, de brigar e tal, que hoje em dia eu tô assim, ai, gente, ó, tá, sabe? Não, lógico, deixando, se for grave, ai, gata, não dá, eu rodo minha baiana mesmo. Mas se for uma coisa pequena, porque antes, assim, independente se for uma coisa pequena ou não, eu tava ali, sabe? Independente, eu tava brigando. Hoje em dia eu tô respirando. E aí, nesse dia, né, que Thaís pediu pra sair da sociedade e tal, eu falei bem assim, com o meu querido, né? Ele tava no escritório dele, e aí eu falei, Thaís pediu pra sair da sociedade e tal. Ele, então, como é que você tá? Eu fiz, eu quero chorar, mas mais tarde a gente chora. E aí isso coincide com o episódio que eu falei, acha tempo pra chorar? Eu falei, olha, eu vou tentar entrar na terapia agora, depois eu vou encontrar com a Mel, que eu já marquei com ela e não quero desmarcar. E aí quando eu voltar, eu quero conversar, porque eu acho que eu preciso chorar. Eu nunca me imaginei sendo essa pessoa que ia programar ali um tempinho pra chorar. E aí, isso aconteceu. Sentei do lado dele. Na verdade, não foi tipo assim, eu vou chorar. Mas eu tava com o choro engasgado, que aí eu lembro que eu falei que eu tô com essa dificuldade de chorar? E aí esse choro tava engasgado. Aí eu tava assim, engasgadinha, engasgadinha, engasgadinha. E aí eu comecei a falar pra ele, né, da minha angústia, tipo, não a saída da sociedade em si, porque eu sei que na prática vai continuar rodando, que vai continuar crescendo, mas dessa sensação de que e eu tô literalmente sozinha, né? Aí eu falei, ai, nossa, é puxado e tal, eu tô sentindo, meio que aquele friozinho na barriga do novo, né? Então, eu tinha um plano de negócio pra esse ano, que aí provavelmente eu vou ter que mudar algumas coisas que estavam mapeadas pra acontecer. E aí eu comecei a conversar também que eu tava cansada, porque aí eu comecei a pesquisar do casamento, aí é muito dinheiro, aí eu me culpo por causa de ser caro e eu quero também fazer um monte de coisa pra manhã, quero construir a lojinha de manhã, quero construir a casa de manhã. E aí a fala que saiu o choro foi quando eu falei bem assim, eu quero muito que manhã viva uma vida mais feliz e mais confortável e tal. E aí eu comecei a chorar. E aí já é aquele choro atropelado, que você tá soluçando sem conseguir falar, né? E aí são muitos sonhos que eu tenho que eu tenho na minha cabeça. E pra mim é muito difícil, porque eu acho que quando eu tô, por mais que hoje eu esteja melhor e me permitindo ser mais vulnerável, e sentar com uma pessoa e desabafar, uma pessoa que me ama, que eu confio, não vai expor a sua fraqueza, a sua fraqueza, assim, não fraqueza no sentido ruim, tá? Mas sim, às vezes a gente vai ter nossas fraquezas, todo mundo tem. Então não vai expor isso pra qualquer um, não vai colocar isso na mesa pra qualquer um, porque isso pode ser usado contra você. Mas é importante ter essas pessoas que você confia, né? Hoje eu tenho muito amigas aqui que eu sento e converso, as Brunas da vida, né? Que eu sento e converso, que eu consigo botar pra fora. E meu querido, que é engraçado que ele senta assim de um jeito e me escuta de um jeito que eu nunca me senti tão à vontade em expor as minhas vulnerabilidades como homem. E é muito difícil, assim, pra mim, expor isso como homem. Eu falei isso na terapia e ela até falou, né? E, tipo, isso é muito da ausência de pai que eu tive. E pra mim é um grande marco. Eu consegui expor a minha vulnerabilidade como homem e ter esse acolhimento. E eu quero botar aqui um áudio agora de que para reforçar isso e aí é para você olhar para sua história, porque, enfim, independente da sua classe, da sua raça, quem veio antes de você passou por coisas para te proporcionar onde você tá hoje, tá? E pode não ter sido mãe, pode não ter sido pai, pode ter sido o seu tutor, né? A pessoa que te criou de alguma forma, um mundo, alguém da sua rede de apoio. E aí, esse áudio aqui de Tia Zizi, né? Esse áudio era pro episódio anterior, só que ela mandou depois, mas eu falei, olha, ele se encaixa pro episódio de hoje também. Solta o som, amigo. Então, vim para Salvador, né, uma jovem da zona rural, com conhecimentos apenas da cultura regional da região de Feira de Santana, que era ser lavradora, né? Eu trabalhava muito na lavoura naquela época,
Inclusive nem era a roça nossa, era a roça do povo da região, né? Então, como eu já tinha completado o ensino fundamental, o meu maior sonho era estudar. E foi daí que me deu, quando apareceu a oportunidade que minha irmã me chamou para vir para Salvador, que ela trabalhava em casas de famílias e tinha uma pessoa precisando de uma babá. Então eu vim para ser babá nessa casa. E logo a primeira coisa que a patroa perguntou se eu sabia ler e escrever. Eu sabia, né? Eu já era bem letrada nessa época. E aí ela teve interesse de me colocar numa escola, aqui em Salvador, inclusive uma escola muito boa, e eu dei seguimento aos meus estudos e de um certo tempo não fui mais trabalhar em casa de família, trabalhei em escola. Hoje eu estou gestora de uma escola, trabalho com carteira assinada, tenho uma casa. Então, assim, foram várias realizações que Salvador me deu, né? Diferentemente da zona rural de Feira de Santana. Eu gostaria muito de ser outra pessoa mais, como é que se diz, letrada na vida. Mas o tempo ainda não me deu essa oportunidade, mas o que eu tenho me satisfaz perfeitamente, tá bom? E aí imagina, tia Zizi, Dindiamira, Maninha, todas elas, tia Marivone, todas elas, tia Nete, que é a mais velha, tiveram que trabalhar desde muito cedo, não tinha tempo pra chorar, não tinha tempo pra lidar e olhar pra si e falar, olha como eu tô me sentindo. Gente, esse papo de terapia, esse autoconhecimento meu, eu só venho praticando depois que eu tô morando fora. Na minha bolha, isso não é um papo. Minhas amigas, que hoje eu tenho amigas brancas que ganham bem e tal, e ir pra terapia é tabu, sabe? Dentro da minha bolha, isso era tabu. Quem era de baixa renda e até quem tinha uma condição ok, é tabu e continua sendo. Minha mãe, eu lembro que quando toda vez que eu falo pra ela que eu faço terapia, ela acha que eu tô, tipo, mal, sabe? O autoconhecimento, olhar pra dentro, refletir, poder escolher. Por exemplo, minha avó, com 9 filhos, botou vovô pra fora. Minha avó não tinha outra escolha do que não ser forte. Mãe não tinha outra escolha do que tenho que criar essa menina aqui agora. Fui abandonada, tenho que criar. Não tinha outra escolha, sabe? Então, a gente tem a escolha de tomar as nossas decisões, como eu falei no episódio anterior, né? Que a gente vai adiando e tal. E hoje a gente conquistou a independência, a gente conquistou ter o nosso poder. E aí, a gente, quando tem um passo ali, a gente acha que tem só o caminho de ser forte o tempo todo, né? E quando precisa pedir ajuda, quando precisa dar um passinho pra trás, acha que tá fracassando. E gata, se você estiver fracassando em alguma coisa, tá tudo bem fracassar. Eu sei que você deve estar exausta emocionalmente por qualquer uma das demandas ali. Você deve estar exausta. Dessas demandas que eu trouxe, né? De assumir, talvez, o papel de mãe antes da hora, de mãe da sua mãe. Eu sinto que tem essa troca muito forte entre eu e manhinha. E ter um espaço seguro onde você pode ser vulnerável, ele é importante para você não chegar em uma depressão, não chegar em uma exaustão. Essa fadiga emocional de resistir não é para ser perpetuada, sabe? Eu sei que a gente precisa resistir, que às vezes a gente vai, desistir não é opção, mas descansar né? Então, é uma coisa que eu tento sempre pregar ontem, né? Isso, eu tô gravando esse episódio na quinta, e deixa eu dar o contexto aqui da minha semana. Então, segunda foi bem corrido e tal. Na terça foi quando eu tive a reunião com o Thaís. E aí, como toda vez que eu choro, assim, aquele choro que lava a alma, eu acordo com um pouquinho de dor de cabeça e o olho inchado. E aí, na quarta-feira, que foi ontem, eu acordei muito xoxa capenga. E eu tinha um pólen de tarde, tinha as coisas pra fazer. E aí, eu tava sentindo um pouquinho de cólica, porque eu tô nessa mudança de tratamento hormonal da endometriose. E aí, eu tava assim, pô, velho, eu sei que o pólen vai me fazer bem. Provavelmente faria. Eu sou viciada, assim, no pólen. O pólen é uma atividade que me traz essa sensação de força e tal. Mas ontem eu queria só tirar um cochilo de tarde. Tem anos que eu não faço isso. Um cochilinho de tarde. E aí eu falei que eu tenho a possibilidade de tirar um cochilo de tarde hoje, porque eu tinha trabalhado no dia anterior até 11h30, fechando uma venda e tal. E eu falei, olha, esse cliente aqui ele só vai responder mais tarde. Eu tô sem muita demanda agora, nesse momento.
eu vou tirar um cochilinho. Cancelei a aula do poli e dormi de 2h30 até 4 horas. Não, de 3 foi. Eu deitei 2h30 quando ele era 3, tirei até 4h20. Meu querido veio, me deu um cheiro, depois ele sentou com o computador do meu lado, que eu falei, eu não sei, tô meio tristinha, tô com vontade de chorar. Aí ele ficou do meu lado assim e eu tirei um cochilo. E aí, depois voltei, trabalhei até um pouco mais tarde e tal. Na real, meu corpo não queria fazer nada ontem. Mas não dá pra ter tudo, né? Mas eu tinha a possibilidade. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente ali, eu ia pra escola de manhã, acordava cedo e tal, e almoçava, lavava os pratos e tirava um cochilo. Lógico, né? Nessa época eu ainda não trabalhava. Mas que coisa gostosa um cochilinho de tarde. E pra mim não dá pra ser uma coisa que vai ter todo dia, mas me deu uma renovada, sabe? Eu deitei, descansei a mente e tal. Eu falei, cara, quando eu puder, eu vou fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu fico. Olha como é minha noia. Será que eu tô sendo preguiçosa? Porque eu tô dormindo no meio do dia e eu tô levantando uma empresa do zero. Tô trabalhando, tô produzindo conteúdo, sento aqui pra poder conversar com vocês. A produção de conteúdo não tá dando dinheiro, mas eu continuo resistindo. Falando, não, eu vou seguir em frente, é o meu sonho, eu quero produzir, mas é exaustivo. Então, se eu tenho a possibilidade de vez ou outra, Diara, descansa um pouco, eu vou descansar. Ainda não li o livro Descansar e Resistir, mas é o tipo de resistência que eu quero pra agora, descansar. E esse é um lembrete de hoje, sabe? De se permitir, às vezes, ter dias ruins, se permitir pedir ajuda, se permitir chorar um pouco, né? Se permitir desistir também. Às vezes a gente fica nessa ideia do desistir não é a opção. Mas será que não é mesmo? Né? Desistir pode ser uma opção também. Às vezes você vai desistir de alguma coisa e vai te abrir uma nova oportunidade bem melhor depois. Uma coisa que você queria muito e você chegou ali e você fala, ai, não é isso aqui, velho. Tá tudo bem. É que nem quando eu conversei com a minha sócia, ela falou, Indy, eu queria muito ter o tempo e a disponibilidade e tá na fase que a empresa precisa, mas eu não consigo agora. E mano, eu te entendo. Tá tudo bem. Desistir também é uma opção, tá? Assim, a gente foi ensinado o tempo todo, tá ali, não, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Mas a fadiga emocional que a resistência traz pra nossa vida, pro nosso dia a dia, o tempo todo, já é muito. Então, às vezes, você vai chegar onde você queria muito chegar e você vai ter aprendido algo nesse chegar até lá. E se o chegar até lá te mostrar que não é pra você, desistir também é uma opção. Chega de resistir o tempo todo e deixar a gente exausto e esgotado. A gente não... se estiver te levando pro esgotamento físico e mental, desistir vai ser uma opção. E aí fica o lembrete pra senhora, pra me seguir lá no Aprendi com Manhã no Instagram e compartilhar esse pedacinho. Mas eu acho que principalmente pra manhã, pra a geração que veio antes da gente, né? A maioria das pessoas que me escutam hoje tem 30 anos. E tá nessa faixa de 30 anos, na faixa etária do 30 pra 40. E eu sinto que é isso, assim, pra manhã, pra minhas tias... que a linguagem de amor é servidão, é estar ativo, é fazer, é acontecer. E esse aqui, gente, eu não tô falando sobre... eu não vou me esforçar pra chegar até onde eu quero chegar. Não é sobre isso, tá? No livro da Bell Hooks, ela fala, logo no início, que dizer o nome delas, que são das mulheres que vieram antes dela... Dizer o nome delas é uma forma de resistir, de se opor ao apagamento das mulheres negras, a marca histórica da opressão racista e sexista. E eu acho que eu tenho muito esse perfil de resistência e eu não vou mudar ele, não vou mudar, tá? Mas esse ano eu sinto que eu tô amadurecendo muito nessa luta, sabe? De entender quando dar uma pausa, de entender quando... eu preciso tirar um cochilo, de entender quando eu preciso falar, olha, de noite eu quero conversar contigo porque eu quero chorar. E sentar e chorar. Né? Porque, tipo, não tem problema em chorar, em ter um dia mais xoxo capenga. Às vezes você não vai ter um motivo em específico, às vezes vai ser só o seu corre do dia a dia. E tá tudo bem, aprendiz, tá?
Eu espero que você consiga ter esse espaço de acolhimento, de pessoas que te fortaleçam, né? Às vezes você vai estar num dia ruim, onde ontem, né, terça e quarta foi esse dia mais caóticozinho, e aí hoje eu já acordei melhor. E aí eu já consigo associar ao clima, né? Que hoje já tá sol também, mas eu acho que ter lidado com isso, não ter colocado lá no fundinho, sabe, botado a poeirinha lá embaixo do tapete, eu tinha esse hábito, e é um hábito que eu tô tentando quebrar, de não deixar só ali, debaixo do tapete. Pra mim ainda é difícil falar abertamente sobre tudo, ou assumir quando eu não tô bem, porque é isso, né, tá todo mundo vivendo o seu corre, você não quer incomodar, eu super entendo. Mas ter essa pessoa que seja o seu ponto de apoio, lógico, de troca. A gente também fica muito. Agora eu tava conversando com uma amiga minha, e aí ela trabalha no lugar onde eu trabalhava, né, no Brasil. E são os mesmos problemas, gente, que eu passava há 5 anos, né? E agora com bem piores, né? Porque a pessoa tem mais tempo lá. E aí ela falou, ai, mas eu também não quero ficar reclamando. Tipo, é um problema sério que tá acontecendo. E ela falou, ai, eu não quero ficar reclamando porque eu também não quero ser ingrata. Porque ela foi promovida recentemente. Eu falei pra ela, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sentimentos coexistem. É uma coisa que eu falo pra você desde sempre, aprendiz. Não quer dizer que você reclamando de uma situação que não tá te fazendo bem, que tá te adoecendo, você tá sendo ingrata. Porque eu acho que é isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas armadilhas que deixam no nosso caminho. De, eu não quero ser ingrata, tenho que agradecer a Deus por isso. A gente tem mesmo, a gente tem que agradecer. Eu sei que tem pessoas em situações piores. Eu sei. Eu tô falando isso pra você e pra mim também. Porque eu fico assim, pô, eu tô muito melhor do que da onde eu tava, né? Há 5 anos, há 6 anos. Tô melhor do que há 3 anos. Eu tô melhor, não quero reclamar. Eu tô numa vida mais confortável. Mas vão ter dias que vão ser ruins e é o seu dia, é o você de hoje, sabe? Não justifica o que você já foi, o que você já pediu, de não dar espaço para você também sentir, né? Se sentir cansado, se sentir abalado por alguma situação. E tentar, com as ferramentas que você tem, com as condições que você tem, chegar em uma condição melhor para você do futuro. Tentando manter essa energia boa, né? É difícil mesmo. Eu sou a pessoa que transmito energia muito boa. Então, pra mim é muito difícil tá mais pra baixo. Fico, cara, não, eu não quero, não sou essa pessoa. Não quero demonstrar ser triste, demonstrar tá pra baixo, não quero estar reclamando. É muito difícil pra mim. Às vezes, quando eu falo isso, semana passada eu tava fazendo a unha e eu falei, né? Tipo, nossa, a empresa está indo muito bem e tal, mas trabalhar com atendimento é cansativo. E aí depois eu fiquei voltando pra casa, eu fiquei, pô, eu tô reclamando de uma coisa que eu quis muito, mas não anula eu estar feliz de estar tendo a minha empresa, de estar construindo um sonho, o meu império, de que vão ter clientes que vão demandar mais da minha energia e que vai ter ali uma situação estressante no atendimento. Uma coisa não anula a outra. Tamo combinado assim? Obrigada, querida. E é isso, tá? Lembrete aí pra sua quarta-feira. Espero que você consiga fazer essa autoanálise, né? Lembrar da sua mãe, da sua tia, da sua rede de apoio, das mulheres que vieram antes de você, que não tinha chance de fazer uma terapia, de pensar, de me ouvir. Olha só, de ter esse espaço de se ouvir, de me ouvir, de ouvir outras pessoas, de poder falar abertamente sobre situações delicadas, né? Hoje a gente tem esse espaço, então vamos fazer uso deles, tá bom? Um cheiro, aprendiz. Lembra de apoiar e até a próxima quarta-feira. Se cuida. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, lembra de apoiar o nosso trabalho pra gente dar continuidade aqui. Eu sei que não é terapia, mas também sei que é terapêutico. Então, a gente consegue, com R$5 por semana, você consegue apoiar o nosso trabalho pra gente dar continuidade e postar aqui toda quarta-feira um episódio novo, trazendo reflexões, pra gente continuar tendo esse espaço de cura e aconchego. Então, lembra de apoiar, o link tá aqui na descrição do episódio. E deixando aqui um recadinho nesse finalzinho, que é pra
tia Nete, pra tia Zizi, pra Maninha, pra tia Marivone e pra Dinda. Eu sei o quão é difícil vocês enxergarem o descanso, o desacelerar como uma coisa normal. Como eu sei que a utilidade de vocês sempre foi baseada nisso, em estar ali ativa 100% o tempo todo. Mas tia Nete, principalmente, que tá muito com essa sensação, a senhora não é inútil, porque não tá ativa como era antes. A idade chega pra todo mundo, e pra mim, e acho que eu posso falar aqui por meus primos também, né, os filhos, os sobrinhos, de forma geral, pra gente saber que vocês estão bem, que estão cuidando da saúde, que estão descansando, porque agora vocês já fizeram muito, é hora de descansar. Eu falei isso pra tia Nete, e deixa aqui esse registro, é hora de descansar, é hora de pedir ajuda. Pra gente, a forma de vocês mostrarem amor agora é se cuidando, porque a gente quer a presença física de vocês por muito tempo. Beijo. Amo muito, muito cada um de vocês. Se cuidem, por favor.